E no resumo de hoje, enquanto Daphne, Gael e Bárbara conversam, eles são observados por Lino, que está escondido no antigo quarto. Ariadna diz a Álvaro que não sabe como explicar a Tadeu o que vai acontecer com Eduardo. Ariadna diz que já não o ama, mas que mesmo assim se preocupa com ele, pois ele é o pai de seu filho. Álvaro, muito compreensivo, diz entender, pois ele é seu irmão e também está muito preocupado. Eduardo e seu fiel advogado têm uma briga. Eduardo fica furioso e o critica chamando ele de imprestável, pois ele não conseguiu arrumar nenhuma maneira de livrar ele das acusações. Eduardo diz que não precisará mais dele e o demite. Gemma conta a Levita que seu bebê nasceu. Levita chora de felicidade, mas também lamenta por não estar com ela para apoiá-la. Gael se despede de todos e volta para Miami. Bárbara se desculpa com Daphne por tê-la tratado mal quando ela começou a namorar com Gael, pois só agora ela percebe que a garota é uma boa pessoa. Bárbara revela que o verdadeiro motivo pelo qual ela não gostava dela era pelo fato de saber que Joaquim teve uma filha com outra mulher, pois era o sonho dela ter uma menina. Eduardo está ficando apavorado. Ele liga mais uma vez para Bárbara. Ela diz que não sabe se é o certo, mas que irá lhe ajudar. Bárbara diz que tem uma quantia em casa e outra no banco. Eduardo diz que irá buscar na casa. Bárbara tenta avisar que tem uma viatura vigiando a casa, mas ele derruba o celular e não ouve. Álvaro, Ariadna e Tadeu chegam na casa de Bárbara e o garoto vê a viatura. Bárbara pega seu cartão de crédito para dar a Eduardo. Ariadna pergunta por Bárbara e Daphne diz que ela recebeu uma chamada e foi para o quarto. Álvaro, já sabendo do que se trata, vai atrás da mãe. Bárbara se esbarra com Álvaro. Ele pergunta o que ela irá fazer. Bárbara diz que irá ver Eduardo, pois tem que lhe dar dinheiro para que ele fuja. Álvaro diz que a melhor forma de ajudar Eduardo é entregando ele à polícia. Daphne pede desculpas a Ariadna por tê-lo julgado mal. Ariadna agradece Bárbara por ter recuperado seu filho e devolvido ele à sua família. Álvaro impede que Bárbara ajude Eduardo e diz que não é uma boa ideia, pois estaria sendo cúmplice. Por descuido de Álvaro, Dino sai da casa e o garoto vai para a rua com ele. Eduardo vai chegando perto da casa e, ao ver o garoto, começa a chorar. Tadeu vê seu pai e grita para que ele volte. Bárbara e Álvaro vão falar com Eduardo. Eduardo acusa Bárbara de tê-la traído. Bárbara tenta se explicar, mas Álvaro interrompe e diz que sua mãe poderia ir presa. Eduardo não o escuta e começa a discutir com Álvaro. Bárbara coloca Eduardo em seu lugar e diz que ele foi quem abandonou sua família à sorte, enquanto ele vivia uma vida de luxo com outra mulher. Bárbara pede ao filho que se entregue. Álvaro lembra que Tadeu está lhe vendo e pede que ele dê exemplo. Mas nada disso importa para Eduardo. Os policiais dão voz de prisão e Eduardo tenta fugir, deixando Bárbara angustiada com a cena. Eduardo é preso. Ele olha para o filho e o garoto vê o pai sendo levado. Lina lamenta ter se apaixonado por Eduardo e, acima de tudo, por ter pedido que ele deixasse sua família para estar com ela. Tadeu chora por não poder ver seu pai. Bárbara pede que Ariadna lhe perdoe em nome de Eduardo. Ariadna confessa que amou muito Eduardo, mas que de tantas mentiras e negar os problemas do filho, esse amor foi desaparecendo. Por fim, Bárbara reconhece o relacionamento dela e de Álvaro e diz que o filho não poderia ter tido companheira melhor para a vida. À noite, Ariadna, Bárbara, Daphne e Gemma se preparam para jantar, mas o pior acontece. Lina aparece e as ameaça com uma arma. Linda visita Eduardo na cadeia. Ela diz que o amou e ele não soube lhe valorizar. Eduardo diz que ela não o amava e sim gostava de controlá-lo. Ele ainda diz que se ela tivesse lhe pagado, ele não teria lhe roubado. Hipócrita, na tentativa de se livrar da cadeia, Eduardo tenta manipular Linda e pede para ela retirar as acusações para que eles possam recomeçar tudo de novo. Bárbara pede que Lina não machuquem elas, pois o problema é com ela. Lina diz que não tem nada contra ela. Ele debocha de Bárbara e diz que ela acreditou em cada uma de suas mentiras. Ariadna revela que o que ele buscava era o chip que Joaquim escondeu no porta-retrato. Daphne, sem que ninguém perceba, pega a faca. Lino conta que ligou para Joaquim pedindo que ele lhe devolvesse o chip e o advertiu que se ele não a escutasse, mataria sua esposa. Tadeu se acorda e Lino manda Bárbara colocar o garoto para dormir. Lino, com a arma apontada para Bárbara, leva elas para o quarto. Ao entrarem, Lino começa a humilhá-las, dizendo que gosta de vê-las submissas a ele e que uma mulher sem um homem não é nada e não serve. Espantada, e diz não saber como pôde se apaixonar por ele. Ariadna diz que ela foi enganada e que o nome dele é Eliseu Moran, mas para sua surpresa, Lino diz que esse não é seu nome verdadeiro e fala vários nomes aos quais ele usava para enganar as vítimas. Enquanto isso, na delegacia, com sua arrogância, Eduardo recusa a ajuda de Álvaro e diz que ele apenas quer limpar sua culpa por tê-lo traído com sua mulher. Álvaro se nega a escutar e diz que ele mesmo é culpado por tudo que aconteceu.
pois foi as escolhas erradas que ele fez que o levaram a essa situação. Álvaro lembra de todas as coisas que ele fez e Eduardo cai em si. Lino manda que Ariadna e Daphne amarrem Bárbara e Gemma. Bárbara pergunta o que ele irá fazer. Lino diz que irá abusar delas. Ariadna se oferece para ir primeiro. Gemma pede que ela não se sacrifique por elas, pois não há nada pior do que estar com um homem à força. Ariadna diz que ele é apenas um falador e não pode ter controle das mulheres que têm controle sobre o seu corpo. Lino então diz que comprovará, mas Daphne se oferece para que ela possa ser a primeira. Bárbara tenta pegar a arma, mas ela não percebe que Lino está com a arma de Joaquim. Álvaro diz a Eduardo que o conhece bem e que sabe que ele está arrependido de todo o mal que fez. Eduardo, em um momento de arrependimento, diz que está agradecido por Álvaro estar vivo e os dois apertam as mãos. O comandante diz a Álvaro que ele nunca fugiu do país e que ele deve estar escondido em algum lugar. Por sorte, Álvaro entende qual é a intenção de Lino e diz ao comandante que ele deve estar em sua casa. Na casa de Bárbara, Daphne seduz Lino e pede que deixe suas mãos livres, pois ela mostrará o que poderá fazer com suas mãos. Ariadna não compreende o que Daphne planeja e fica preocupada. Lino começa a abusar de Daphne, mas ela aproveita uma brecha e dá uma facada no vilão, que cai desacordado. Os policiais chegam na casa de Bárbara e se preparam para entrar. Acompanhado de Álvaro e de outros policiais, o comandante entra na casa em busca de Lino. Ao entrar no quarto de Bárbara, ele encontra elas abraçada e Lino caído ao chão. Dias depois, Ariadna visita Eduardo na cadeia. Ela diz que Tadeu não para de falar nele. Eduardo, envergonhado de tudo que fez, diz não saber o que pensar, e Ariadna pede que ele lembre apenas dos tempos bons. Eduardo garante que quando sair da prisão, irá buscar o filho para pedir perdão. Ele pergunta se algum dia ela o perdoará. Ariadna diz que não pode ficar em guerra com o homem que lhe deu seu filho, que é a sua maior felicidade, e o perdoa. Eduardo fica emocionado ao ver que Bárbara foi lhe visitar. O gerente diz a Gael que quando se entra na Trend Media, sabe que sua vida é apenas trabalho, deixando Gael decepcionado, pois a agência não é nada do que ele imaginava. Hilda pede desculpas a Gemma por tê-la julgado mal todo esse tempo. Eduardo pede que Bárbara lhe desculpe por tudo. Após Gael apresentar sua nova campanha, ele se diz cansado do trabalho na Trend Media e toma uma decisão importante para sua vida. Gemma é chamada pelo médico. Ele informa a Gemma que seu bebê não resistiu devido ao parto prematuro e infelizmente faleceu. Gemma desaba de tristeza e se culpa pela morte do filho, mas Bárbara, Ariadna e Daphne apoiam nesse momento tão difícil.